Olá, juventude cristã brasileira, jovens daqui de São Paulo, jovens de outros estados, jovens de todo o nosso país e quem sabe até de algumas partes do mundo. Que alegria podermos oferecer a vocês essa primeira conferência missionária jovem. Estamos aqui agora neste sábado, neste dia de workshops, e agora nós começamos os nossos workshops e é uma alegria oferecer a vocês cada uma das palestras, cada uma das mensagens que serão ministradas. Então acompanhe aí, nós vamos ter um momento agora de louvor e logo após a sua palestra, aproveite da melhor forma possível. É claro, mande este link, compartilhe com os seus amigos para que mais e mais pessoas possam participar deste momento incrível. Seja bem-vindo à nossa primeira conferência missionária Jovem 2021. Jesus,
por mim. Sim, quanto amor por Boa tarde, tudo bom com vocês? Meu nome é Ilquias, eu sou presbítero na Igreja do Riacho Fundo 1, atual secretário de Evangelismo e Missões da Confederação Nacional de Mocidades. Tenho 34 anos, sou casado com a Aline, vou ser pai do Moisés, que vai chegar daqui a pouquinho, em outubro. E hoje eu sou a pessoa que vai estar falando com vocês um pouquinho sobre as nossas prioridades no reino com relação à nossa vida online. Eu fui um dos convidados a ser palestrante nessa conferência e que o Senhor esteja nos ajudando a entender um pouco mais sobre as questões e as necessidades que nós temos como servos fiéis ao nosso Senhor, principalmente na nossa vida online, haja vista que grande tem sido a nossa vida dentro das redes, dentro das mídias sociais, principalmente nos últimos 2 anos, né? Ano passado e esse ano, quando temos vivido inseridos nessa realidade de distanciamento social e mais do que nunca somos chamados a dar o bom exemplo na nossa vida online. E é um pouquinho disso que eu vou falar hoje com vocês, né? Um foco ali nas nossas mídias sociais, né? Como podemos fazer, como podemos agir frente a essa demanda que nós temos tido nos nossos dias, né? Haja vista toda essa situação que eu já comentei do distanciamento social. Desde já eu agradeço o convite, agradeço aos irmãos que nos convidaram, né? Tanto a mim quanto a Thaisa, que foi a secretária de Evangelismo e Missões da gestão anterior, eu sou o atual, e que o Senhor esteja nos abençoando durante essa conferência. Convido vocês a abrir as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Acompanhe comigo essa leitura que eu farei neste momento. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Oremos. Nós te damos, Senhor Deus, por mais um momento reunidos nessa conferência. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem falado a nós através da tua palavra, que se mostra tão atual, que traz a nós, ó Pai, ajuda e explicação de coisas tão presentes nos nossos tempos, e que o Senhor esteja nos abençoando durante essas palestras e o término da conferência hoje à noite, que o Senhor esteja nos abençoando em tudo que nós faremos e tudo que nós temos aprendido para que a gente possa colocar em prática nas nossas vidas. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, primeiro vamos entender um pouquinho sobre os versículos 1 e 2, que trata um pouquinho sobre a questão de julgamento, de manifestação pelo reino e de pregação da palavra. O versículo 1 diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Bem, nesse primeiro versículo, nós vemos diretamente a promessa de Deus com relação a um futuro.
né? Cristo Jesus, ele irá voltar e ele irá julgar tanto os vivos quanto os mortos, né? Se você prestar atenção, existe uma lacuna temporal aí entre o futuro e o presente. E ela é facilmente preenchida se a gente pegar lá em Marcos, capítulo 16, e ler o versículo 15, que, resumindo, ele diz que no futuro Cristo vai voltar, portanto, devemos aguardar, né, ansiosamente esse dia chegar. Mas, enquanto ele não chega, o que faremos? E lá no versículo 15 de Marcos está escrito: nós iremos por todo o mundo e pregaremos o evangelho, conforme manda o Senhor, né, lá na grande comissão. E esse texto, ele continua nos ajudando em nossa tarefa, né? Você pode se perguntar, como farei isso? O versículo 2, ele traz para a gente a resposta. No texto, o texto fala assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então, como servos obedientes, nós iremos aprender um pouquinho hoje sobre a pregação inoportuna, que é o que nós temos vivido durante essa pandemia, né? Para que assim a gente não vacile no cumprimento do nosso dever, que é o de pregar a palavra. E isso é muito importante para nós. Mas para tratarmos sobre evangelismo em tempo de falta de oportunidade, primeiro eu te convido a aprender um pouquinho sobre as várias formas de evangelizar, pois sabemos que evangelização ela pode assumir várias formas. Então eu vou citar alguma delas aqui para que vocês possam entender mais ou menos como tem sido o evangelismo no decorrer da história. A primeira forma de evangelizarmos é o evangelismo pessoal. Se tratando de evangelismo pessoal, as escrituras nos mostram várias formas impecáveis de evangelismo. Jesus conversando com a mulher samaritana no poço é um exemplo. Filipe na carruagem com o etíope é um outro grande exemplo. E a Bíblia nos mostra que ainda temos como dever compartilhar a Cristo com todos aqueles que nos cercam, parentes, amigos, vizinhos, colegas, e até mesmo aqueles que a gente não conhece muito bem. E isso é o que a gente chama de evangelismo pessoal. A gente vê isso sendo praticado no decorrer de toda a história. A gente vê esse evangelismo, né, sendo claramente explicado e mostrado na Bíblia. E esse é um evangelismo que é muito fácil da gente reconhecer e entender que realmente ele existe, né, que é o evangelismo pessoal. A segunda forma que nós temos de evangelismo, ela é chamada de evangelismo em massas. É a evangelização para grandes públicos, para grandes ajuntamentos. A evangelização em massa, ela tem sido visivelmente abençoada por Deus através dos séculos, né? A bagunça que tem ocorrido ultimamente em programas, né, midiáticos denominados cristãos, ela não contradiz o fato de que esse evangelismo tem servido à causa. Não se engane, gente. Essa bagunça que a gente tem visto aí em algumas televisões, né, em alguns canais abertos de programas de evangelismo que se denominam, né, programas de evangelismo de grande massa, mesmo com toda essa bagunça e essa confusão de teologia da prosperidade e tudo mais que tem acontecido, isso não mancha o fato de que evangelismo para massas dá certo e é correto de ser feito, né? Não deixa esses problemas macularem essa verdade, não. Porque, afinal de contas, o próprio Jesus proclamou as boas novas a multidões. Paulo, lá no Areópago, em Atenas, também fez isso, quando ele usou lá a estátua do Deus desconhecido para poder pregar o evangelho. A gente tem visto dentro da UMP, né, alguns jovens que estão nos assistindo podem confirmar isso, a gente tem visto os projetos missionários de férias, que a gente desloca um grupo de pessoas para fazer uma semana de trabalhos de evangelismo para grandes massas, e a gente tem visto os frutos que esses projetos têm dado, né, onde igrejas de interior, pontos de pregação, campos da APMT têm recebido trabalhos de evangelismo em
para grandes públicos, evangelismo em massa, e isso tem dado resultado, isso tem dado certo. Por quê? Porque é uma forma de evangelismo e ela é também amplamente, né, vista e explícita na palavra de Deus, e é uma forma de evangelismo. A outra grande forma de evangelismo que a gente tem, e é a nossa terceira forma de evangelismo, é o evangelismo através da igreja local. Facilmente pode-se dizer que é a evangelização através da igreja local o método mais normal, mais natural, mais produtivo de se divulgar o evangelho hoje. E durante a história também, mas hoje em dia principalmente. E há duas principais razões para ser assim. A primeira delas encontra-se nas Escrituras. Segundo o Pedro, a igreja é ao mesmo tempo um sacerdócio real, destinado a oferecer adoração ao nosso Deus, e uma nação santa, que divulga os louvores de Deus, ou seja, o nosso testemunho. Toda congregação é chamada por Deus para ser uma comunidade que o adora e testifica. Assim, a adoração produz e conduz o testemunho, e o testemunho, por sua vez, produz a adoração. E isso é um círculo vicioso, ou como uma amiga minha gosta muito de falar, é um círculo virtuoso, onde uma coisa produz a outra e essa outra produz a uma, e aquilo se torna um ciclo. Quanto mais nós adoramos ao nosso Deus, mais nós damos testemunho do próprio Deus. E quanto mais testemunho nós damos do nosso, com a nossa vida, do nosso Deus, mais nós adoramos ao nosso Senhor, e isso se torna um ciclo. A segunda razão é a parte estratégica da coisa. Cada igreja local ela está situada em um contexto muito específico, e a sua primeira responsabilidade missionária deve ser para com aquelas pessoas que vivem ali, naquela comunidade, naquele contexto. A sua responsabilidade missionária como igreja física, gente, que estamos falando aqui, é com a sua comunidade local. A congregação ela sempre é situada de forma estratégica a fim de atingir aquele bairro a qual ela pertence. Assim, teologia bíblica e estratégia prática, elas combinam-se para fazer da igreja local o agente primordial de evangelização naquela cidade. Logo, se a igreja local quiser levar a sério o papel que lhe foi designado por Deus, primeiro ela tem que preencher alguns requisitos como igreja para ela pregar o evangelho de forma correta. Ela precisa se atentar a 4 coisas. A primeira dela, ela precisa compreender-se. E isso é a teologia na igreja. A segunda coisa, a igreja ela precisa se organizar. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre estruturas de igreja. A terceira coisa, ela precisa expressar-se. É a mensagem da igreja. E a quarta coisa, a igreja precisa ser ela mesma. É a vida da igreja. É o testemunho. E aqui entra a questão das mídias. Nós temos a teologia, pois estudamos e nos alimentamos da palavra. E agora, como nos expressaremos nas mídias sociais? Seja em período de pandemia ou não, gente, mas ficou mais latente para a gente agora no período da pandemia. A necessidade de fazermos de forma correta as nossas expressões nas nossas mídias sociais. Nós devemos compreender que não basta que a igreja local se compreenda e se organize de forma apropriada. Ela precisa também articular a sua mensagem, ela precisa falar a sua mensagem de forma correta. Assim, para definir a evangelização, é preciso também definir o que são as boas novas, o que a gente vai falar, o que a gente deve proclamar. Não há dúvida de que a essência do evangelho é o próprio Jesus Cristo. Seria impossível anunciar as boas novas de Cristo sem falarmos de Jesus. Ao testificar de Jesus, nós devemos falar sobretudo sobre a sua morte e a sua ressurreição. Paulo, em seu famoso resumo do Evangelho Apostólico, lá em 1 Coríntios 15, versículo 3 a 5, ele diz assim:
Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi morto e sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós simplesmente não estamos compartilhando o Evangelho se não declararmos o amor de Deus ao dar seu Filho para viver a nossa vida, morrer por nossos pecados e ressuscitar de novo. Nem podemos omitir essa oferta feita por Jesus Cristo a todos que se arrependem e creem nele. De uma vida de perdão e libertação e de participação em uma nova sociedade de todos aqueles que crerem nele. Sempre as pessoas aceitarão o evangelho que vai ser pregado? Não, gente. Não é sempre que elas vão aceitar essa verdade. O próprio texto nos responde isso no versículo 3 e 4. Vamos voltar para o nosso texto básico. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a quê? Às fábulas. Por vezes é difícil pregar o evangelho, principalmente quando sabemos que muitos não ouvirão, mas não podemos desistir. Temos que criar meios, temos que criar formas, sermos estratégicos, e nessa pandemia temos que dar cada vez mais atenção e sermos cada vez mais longânimos e amorosos em nossas palavras. E onde nossas palavras se farão mais ouvidas? Nas mídias sociais. E aí a gente começa a entrar um pouquinho na questão das mídias sociais. Toda essa mensagem do Evangelho, ela precisa ser levada para as nossas redes sociais. Se temos nossos canais de fala de forma virtual, de forma online, nós precisamos falar do Evangelho. Mas para fazermos isso da melhor forma, nós devemos nos atentar a algumas questões. Vamos lá. Vamos nos atentar a questões práticas sobre a nossa vida midiática. Primeira delas, que você precisa se atentar bastante. Tomar cuidado com a quantidade e a qualidade das suas discussões políticas e ideológicas nas mídias sociais. Você pode estar perdendo espaço ao invés de ganhar espaço. Você pode estar com muita facilidade se tornando uma pessoa odiada e odiosa pela forma com a qual você tem tratado as suas defesas das suas visões políticas. E eu não quero, gente, que você de forma nenhuma pense, ele está falando daquele fulano de esquerda tal e tal e tal, ou ele está falando daquele fulano de direita tal e tal e tal. Não, todo mundo. Esquerda, direita, meio, todo mundo falando errado, todo mundo sendo mal educado. E aí a gente vê cristãos embarcando nessa onda e se perdendo no meio das suas discussões políticas, se tornando pessoas odiosas, ou pior, se tornando pessoas iradas em suas mídias sociais, completamente desrespeitosas. E dessa forma, ao invés dessas pessoas estarem ganhando espaço, elas estão cada vez mais perdendo espaço. E quanto mais espaço você perde, menos você vai conseguir pregar o evangelho. Então tome cuidado com a quantidade e com a qualidade das suas discussões políticas. Você pode estar perdendo espaço. E quanto mais espaço você perder, mais difícil vai ser para você pregar o evangelho, que é o seu principal ministério. Segundo, entendemos que você precisa sim postar bons conteúdos e conteúdos evangelísticos. Entenda como funciona a mídia que você está usando para você usar ela da melhor forma. E vão aqui algumas dicas com relação a mídias sociais, se você tem alguma dificuldade de entender como é que funcionam as principais 3 mídias sociais. Vamos lá, vamos falar delas. Instagram, Facebook e WhatsApp. No Instagram pode ser muito melhor, gente, a gente postar coisas curtas, coisas objetivas,
como tirinhas, tem as tirinhas do Entendendo o Tom, né? Entendendo o Tom é primo, o rapaz responsável é o pastor André. Ele é primo da minha esposa, que eu cresci com ele aqui em Brasília, na nossa adolescência. A gente chegou a ser da mesma igreja. E eu encontro com ele pelo menos 2 vezes por ano. A gente encontra, 1 vez por ano, pelo menos, a gente vai na casa dele lá em Vitória. E ele produz um conteúdo incrível, né? Tirinhas curtas ali do Tom, né? Do Entendendo o Tom, que você pode postar ali de forma bem objetiva, ou só repostar, né? As publicações que ele tem lançado todos os dias. Tem também o Brother Bíblia, eu gosto demais dos posts que ele faz. Coisas muito simples, muito objetivas, muito claras, muito fáceis. A pessoa bate o olho, lê e fala, nossa, olha que interessante essa mensagem. Né? Mas não precisa ficar só nas coisas que são diretamente pregação do evangelho. Você pode postar uma receita, uma foto de um lugar bacana e na descrição você cita sobre as bênçãos de Deus na sua vida, as belezas da criação de Deus, né? O amor que você vê nas coisas do dia a dia, o amor de Deus sendo demonstrado pela sua pessoa nas bênçãos e nas graças que Deus tem proporcionado a você. Coisas do dia a dia. No Instagram é mais ou menos por aí. Coisas mais rápidas, coisas mais diretas, coisas mais fáceis de ser compreendidas e absorvidas, coisas bem específicas e bem claras. Quando a gente pega para o Facebook, gente, ali cabe um pouco mais de reflexão, né? Um texto maior, algo um pouco mais profundo, um pouco mais confortador, breves meditações, uma música postada, uma mensagem sobre aquela música, algo do tipo. Lembrando, gente, o Facebook hoje em dia se tornou um pouco obsoleto para as pessoas mais jovens. Cada vez mais as pessoas com ali na faixa etária na faixa etária ali, na faixa de máximo 40 anos, a gente vê essas pessoas usando cada vez menos o Facebook, porém, as pessoas mais velhas usam bastante o Facebook. É uma rede social muito viva para elas. E a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala. A gente pode estar escandalizando os nossos irmãos mais velhos, a gente pode estar escandalizando essas pessoas. Então a gente tem que tomar mais cuidado com a forma com a qual a gente trata o Facebook e as discussões que ali são afloradas e trazidas. E nós temos também do nosso dia a dia, né, meus amigos, que fazem parte de toda a nossa vida. Nós temos o WhatsApp, que cabe ali pequeníssimos trechos de meditação, um versículo ou algo assim. Lembrando, gente, que se for grande demais, as pessoas nem leem, né? Então, tome cuidado com a quantidade de coisas que você vai jogar nos grupos, tome cuidado com o tamanho das coisas que você vai escrever, porque as pessoas nem leem direito se o negócio for muito grande. Por exemplo, eu vou trazer para vocês a minha experiência própria. Se tem aquele ali, ó, a postagem ali, a mensagem chega ali naquele padrãozinho do ler mais para eu conseguir ler o resto, já tá grande o suficiente para mim. Se for algum negócio que eu preciso ver, com certeza eu vou abrir, porque eu tenho certeza que é algo que eu preciso ler, né? Às vezes a minha chefe mesmo do trabalho, ela manda ali, né, o protocolo do dia inteiro ali que eu tenho que fazer, então vai ali no ler mais. Mas mensagens, coisas cotidianas, palavras que a gente dá para as pessoas no dia a dia, não, gente, as pessoas não leem. Essa que é a verdade, não vamos ficar mentindo e falando, mude sua vida, tenha respeito pela mensagem do coleguinha e leia a mensagem gigante. Não, gente, não vamos falar coisas que são utópicas, porque não é assim. A gente sabe como funciona. O WhatsApp é um negócio para nos ajudar no nosso dia a dia. É um negócio ágil para a gente resolver problemas, estar por dentro das coisas que estão acontecendo. Então ele traz para a gente a necessidade de simplicidade nas nossas mensagens. Né? Eu acho muito engraçado assim, a relação que a minha mãe tem com o WhatsApp. A minha mãe acha que o WhatsApp ele é assim, um enorme papiro para ela poder colocar ali a sua enxurrada de informações. E eu falo para ela muitas vezes, mãe, resume isso aí que você me mandou, porque eu não vou ler tudo não. Né? É coisa demais. Eu dou para minha mãe, bom dia. Aí eu dou um bom dia para minha mãe e ela consegue mandar 30 figurinhas de bom dia. Eu falo, mãe, está com tempo demais, hein, minha senhora? Meu Deus do céu. E eu sei que ela não tem esse tempo todo, porque ela ainda trabalha e tudo mais. Então, assim, vamos tomar cuidado para a gente não encher
o nosso WhatsApp, e às vezes se torna até um incômodo para as pessoas e perder espaço novamente. Se nas nossas discussões políticas a gente perde o espaço com a forma com a qual a gente fala, no WhatsApp a gente pode estar perdendo espaço e perdendo a atenção das pessoas por não saber usá-lo. E isso é um grande problema, né? Por quê? Porque em todas as nossas mídias cabe o bom senso e o amor. O bom senso na forma de usar e o amor na nossa forma de expressar aquilo que a gente quer falar. Olha o que o texto nos traz. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Tem muito cristão que não está suportando as aflições e perdendo a sobriedade nas suas discussões online. Tem muito cristão fazendo trabalho de cabo eleitoral melhor do que de evangelista. Volta para o texto. Olha o que está escrito lá no versículo 5, parte B. Faz o teu trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. O teu ministério. Qual é o ministério de todo cristão? Ministério de evangelismo. Pregação da palavra. O teu ministério. O nosso ministério tem que ser esse. Nós temos que ser melhores evangelistas do que cabos eleitorais. Nós temos que ser melhores evangelistas do que professores de bom senso e politicamente correto, como a gente tem visto por aí. Nós temos que ser melhores evangelistas do que pessoas que vivem o dia a dia, provando para as outras pessoas que elas não fazem ideia do que estão fazendo com a sua vida no seu dia a dia. Ser evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. O conselho aqui é basicamente o seguinte: fuja de discussões desnecessárias. E no que depender de vós, tenha paz para com todos. E meus irmãos, não me entendam mal. Não estou pedindo para que você seja um frouxo e fique tomando pedrada e não se defenda, né, das coisas que estão falando contra você ou te acusando. Não é isso. Mas saiba se defender. Conduza as suas discussões com amor e, principalmente, não seja você a dar pedrada nas pessoas. Com a sua língua afiada, com a sua falta de educação em nome do evangelho, o que é muito pior e muito problemático, a gente tem visto demais hoje em dia acontecer. Você pode estar sendo a própria vergonha para o evangelho, como a gente vê lá em Romanos capítulo 1, quando a Bíblia nos traz instruções ali do versículo 14 ao versículo 16, de que nós não devemos ser vergonha para o evangelho. E o que a gente tem visto hoje é que crentes têm sido em suas mídias sociais vergonha para o evangelho, e muitas vezes ainda levantam a bandeira de que estão fazendo isso em nome da fé, em nome de Deus. Não, está errado. Seja amoroso, seja longânimo. É o que eu estou falando, não é que você não vá se defender, não é que você não vá defender certos pontos, e não é que você não vá entrar em discussões que precisam ser tratadas por nós cristãos, mas a forma com a qual você vai fazer isso, a forma com a qual você tem tratado as pessoas, isso diz respeito ao testemunho, e seu testemunho pode estar sendo péssimo nas suas mídias sociais. E a única coisa que você está conseguindo é ser vergonha para o evangelho. Tome cuidado. Não seja chato. Também não pague de crentão por aí, que não pode falar de mais nada além da Bíblia. Gente, não é assim também. Não é isso que eu estou querendo dizer. Você não vai, a partir de hoje, agora eu não vou assistir mais nenhuma série, não vou ler mais nenhum livro que não seja livros de conteúdo, né, de estudos da palavra de Deus. Agora, não é isso, não é nada disso que eu estou falando. Leiam bons livros, cite sobre várias séries, fale sobre música, fale sobre várias coisas, mas também dê a sua opinião sobre as questões do reino. Fale sobre uma música do Ed Sheeran, mas poste também uma música dos Vencedores por Cristo, um hino, alguma canção que te tocou, né? E vai por aí afora. Não faça apenas uma coisa.
Não fale somente sobre política, também não fale somente sobre religião, não fale só sobre séries e não fale sobre música, pode falar sobre tudo, mas em tudo que você vai falar, fale sobre o amor, as bênçãos e a glória de Deus que é derramada em gotas nas nossas vidas aqui na terra, porque um dia nós estaremos na presença gloriosa e completa do nosso Senhor Jesus Cristo, e aí boa parte desses problemas a gente já não vai ter. Mas no momento em que você está aqui na terra, demonstre as bênçãos do nosso Senhor através das suas postagens, através do seu testemunho, da sua vida online. Não seja radical, gente. E também não seja chato, né? Como eu já falei. Não fale sempre do mesmo assunto. Varie nas suas mídias sociais. Mostra que você sabe falar de muitas coisas, sabe fazer muitas coisas, sabe refletir sobre muitas coisas. Só que todas essas suas falas e todas essas suas reflexões, todas elas estarão dentro do prisma da cruz de Cristo, dentro do prisma da pregação do Evangelho. E aí você vai mostrar dentro de todos esses assuntos e todas as suas redes sociais, né, a gloriosa obra que Cristo fez na cruz por você e por mim. Por último, fica uma reflexão para vocês. Essa reflexão está lá em 2 Timóteo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Você acha difícil usar suas mídias sociais para falar de Cristo? Experimenta ser o próprio Cristo. Você não vai conseguir experimentar porque não é possível. Mas imagine, experimente sofrer na cruz para pagar os seus pecados apenas. Nem precisa ser o do mundo inteiro não, só os seus. Você ir para a cruz para pagar só os seus pecados. Cristo, ele morreu por todos nós. E ele vai voltar. E o mundo precisa saber disso. Precisa saber de um jeito ou de outro. Com a igreja aberta ou com a igreja fechada. Por causa da pandemia. Com você indo para o trabalho ou no home office. E a sua voz se tornou muito mais alta nas suas mídias sociais. E o que as pessoas escutarão de você? Bons testemunhos? Ou elas sentirão vergonha alheia ao te seguirem nas suas mídias sociais? Reflita. Não fique pensando em outras pessoas quando você estiver escutando o que eu estou falando, gente. Reflita. Quais são os problemas que eu tenho causado? Quais são os problemas que eu tenho provocado? Reflita. Porque os problemas que os outros têm provocado, a gente já sabe. Isso aí é fácil da gente identificar. Acusar os outros é muito fácil. Agora, quais são os problemas que eu tenho causado? Quais são os desvios que eu tenho tido na minha caminhada com Cristo e tem se tornado uma falta de testemunho? Se você entender que pregar a palavra, sendo oportuno ou não, é algo que não pode ser desvinculado do cristão, você vai entender que até nas mídias sociais você tem que ser luzeiro. Tem uma música do Novo Tom que fala isso. Senhor, eu quero brilhar por ti quando tudo se apagar. E as mídias sociais estão apagando os cristãos. Então ore, meu irmão, e peça a Deus. Peça a Ele que você brilhe por Ele. Até nas suas mídias sociais. Elas são a nossa nova voz nesse mundo. Através delas, o mundo sabe quem nós somos. E através delas, o mundo está sabendo quem Cristo é. O que Ele fez na cruz por nós. E que seu amor nunca falha, pois Ele ressuscitou para nos salvar. Essa é a mensagem que fala aos nossos corações. E essa mensagem que fala aos nossos corações deve ser falada aos corações dos nossos seguidores. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e nos dê coragem, ousadia, bom senso para vivermos as nossas vidas online. Esse é o desejo que eu tenho para com todas as pessoas que estão ao meu redor. Que a gente entenda a necessidade de pregarmos a palavra. E não tem forma mais inoportuna de pregarmos a palavra do que no meio de uma pandemia. Não tem forma mais oportuna
de pregarmos a palavra com as nossas mídias sociais no meio de uma pandemia. Depois de passar a pandemia, a gente vai continuar usando nossas mídias sociais da forma correta. Mas usem essa oportunidade. Façam a diferença na vida das pessoas que te seguem, que te acompanham, que estão contigo no seu dia a dia, vendo o seu dia a dia e o testemunho que você tem dado no dia a dia. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos pelas tuas bênçãos, por podermos, ó Pai, ter as mídias sociais e fazer a tua palavra, ó Pai, ser ouvida e chegar, ó Pai, a tantas pessoas distantes fisicamente de nós, mas tão próximas de nós, de forma online. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua graça, que nunca falha, e que o Senhor esteja nos abençoando, nos guardando e nos protegendo durante a nossa caminhada contigo e durante a nossa caminhada em nossas mídias sociais. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado por essa conferência, que o Senhor esteja nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, por estarem comigo, nos acompanharem nessas palestras. Eu estou, muito provavelmente, se tudo tiver dado certo, eu estou acompanhando o chat, onde está seguindo essa palestra e respondendo ali a algumas perguntas da forma que a gente conseguir responder, tá bom? Sejam muito bem-vindos à nossa conferência, apesar de já ser o último dia das palestras. Você que vai vir hoje à noite no culto de encerramento, você será muito bem-vindo e obrigado por mais um momento de desfrutarmos da palavra do Senhor e de aprendermos juntos sobre as nossas mídias sociais. Tenham uma boa tarde, aproveitem as outras palestras e estejam conosco no nosso culto de encerramento. Fiquem com Deus. Até mais.